A você que está acompanhando a programação da TVA, seja bem-vindo a mais uma edição do Fala Deputado, o programa que traz as informações das ações, das atividades que os deputados catarinenses desenvolvem aqui na Assembleia Legislativa. Nosso convidado desse programa é o deputado Valdir Cobalcini, do PMDB, que atualmente preside a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia. Deputado, obrigado pela presença. Muito obrigado, Marcelo. O senhor teve uma lei de sua autoria que foi sancionada recentemente, que trata da dispensa da licença ambiental para as cascalheiras, vamos dizer assim, serviço de britagem, de pedra, aquele material que é usado principalmente para a manutenção das estradas que não têm pavimentação. Qual foi o objetivo dessa lei? O que ela pretende trazer de benefícios para os municípios catarinenses? Bem, um dos maiores dramas é que os municípios, sem exceção, 295 municípios, até mesmo Florianópolis tem uma região no interior da ilha que se pratica a agricultura e cujas rodovias não são pavimentadas. Como forma de facilitar não apenas a vida do prefeito, mas a vida dos usuários, nós entendemos que deveríamos dispensar o uso da licença ambiental quando para uso exclusivo, né, para conserva dessas rodovias. Então, o uso público, tá, proibindo a comercialização, fazendo com que haja uma economia para o município, que deveria pagar uma taxa para depois requerer a licença, além da economia, né, a agilidade, desburocratizar uma área que é fundamental para a economia não apenas do nosso estado, mas do país. E, claro, dando melhores condições de escoar a produção e dos deslocamentos daqueles que moram no interior, quando vêm para a cidade, enfim. Nós resolvemos um problema que se arrastava por muitos e muitos anos, né? Facilitando a vida, desburocratizando, trazendo economicidade e, obviamente, que mais conforto, porque as rodovias municipais estarão em melhores condições. Este foi o nosso objetivo alcançado com a aprovação da lei e agora estamos com um segundo projeto que tramita na casa no mesmo sentido, mas visando adequar, pelas sugestões que recebi da própria Fátima e do Ministério Público, nós estamos então com o novo projeto determinando o limite da quantidade de material de cada larva, não excedendo a 80 mil metros cúbicos ano. A partir daí, obviamente, que não haveria mais a dispensa, né, da licença, mas é uma quantidade, eu diria que o suficiente, né, até porque não tem apenas uma larva nos municípios, tem mais de uma, mas o suficiente para que os prefeitos possam atender bem todas as vias que ligam a cidade ao interior dos municípios. E também é uma providência no sentido de que 3 meses antes do encerramento da atividade de exploração dessa larva, desta pedreira, que o prefeito encaminhe ao órgão ambiental, ou seja, a Fátima, um projeto de recuperação para evitar de que aquele local, né, possa, uma vez não recuperado, possa trazer um dano ao meio ambiente, o que obviamente o prefeito incorreria num ato ilícito, estaria sujeito às sanções, né, da própria lei ambiental, ao próprio Código do Meio Ambiente de Santa Catarina. Então, algumas providências que nos foram sugeridas, nós então protocolamos um novo projeto que já passou pela Comissão de Justiça, está na Comissão de Economia e logo em seguida passará pela Comissão de Meio Ambiente para posterior, então, deliberação no plenário e a sanção do governador. Ou seja, é uma medida que não vai causar prejuízos ao meio ambiente, porque com esse novo projeto o senhor está resguardando qualquer eventual dano ao meio ambiente em troca de um benefício enorme, não só para escoamento da produção, mas também
para o deslocamento das pessoas. A gente sabe quanto a capilaridade dessas estradas municipais é essencial para a sobrevivência até de muitas famílias que moram às vezes 30, 40 quilômetros distante dos centros urbanos. Exatamente, Marcelo. Tem alguns municípios de que tem comunidades rurais distantes a mais de 30 ou 40, até 100 quilômetros. Alguns municípios do Planalto Serrano, do Planalto Norte de Santa Catarina, e sem esta providência, os prefeitos tinham muita dificuldade de prover essas rodovias das condições que se exige, seja para o escoamento da produção, seja, por exemplo, para o transporte escolar, tá? Os ônibus que vão buscar, que vão levar as crianças, seja para aquele que vai buscar, as empresas que vão buscar o leite, por exemplo, nas propriedades, as empresas, as agroindústrias que vão buscar o frango, o suíno dos integrados, e esses agricultores, pelas condições das rodovias, muitas vezes recebiam a menos pelo seu produto em função da dificuldade, do prejuízo que, enfim, ocasionava essas empresas por conta das condições das estradas. Este projeto resolve toda esta situação, valoriza quem está lá no campo. Eu acho que o Estado precisa cuidar também de quem está lá. Estado pode ser o município, o Estado, ente federado, a nação brasileira, né, por conta de que hoje a atividade da agroindústria, da pecuária, responde por uma parcela importante do PIB brasileiro e especialmente nos últimos tempos de crise, né, a agroindústria tem mantido ainda uma balança comercial estável, garantindo que o Brasil ainda, né, não tenha tido resultados, né, ainda piores. Então, por conta disso é que nós entendemos de apresentar este projeto de lei, que felizmente os deputados também entenderam da importância, foi aqui aprovado por unanimidade nas comissões por onde passou, em plenário, sancionado pelo governador e agora, claro, em pleno vigor, já com a Fátima passando as orientações, de forma que ninguém desrespeite o meio ambiente, absolutamente nós preservamos isso, acho que não se abre mão disso, mas obviamente que facilitar a vida daqueles que trabalham, daqueles que empreendem, que geram riqueza e que muitas vezes, né, têm dificuldades, né, para empreender. Então, o nosso projeto ele cumpriu, né, com todas estas necessidades e em pleno vigor vai, por certo, já está mudando a vida daqueles que moram no campo. Falando em conservação de estradas, o senhor demonstra preocupação com a falta de uma espécie de política pública estadual de preservação de patrimônio do Estado. E aí não entrariam só estradas, rodovias, mas os imóveis que abrigam escolas, hospitais, enfim, todos aqueles próprios públicos do Estado. O que é necessário fazer nesse sentido para tentar evitar com que o Estado desperdice o dinheiro do contribuinte? Eu tomo como exemplo a minha casa, a tua casa, a casa de cada um que me assiste nesse momento. Você, né, adquire uma casa, um apartamento, ou constrói, mas daqui a pouco quebra uma fechadura, quebra um vidro, dá um problema hidráulico, um problema elétrico e você não conserta, você não faz nada. Daí a alguns anos você vai ter que se mudar, vai ter que interditar esse estabelecimento, porque ele não vai oferecer mais as condições para você ter um mínimo, né, de dignidade onde você mora. Assim é o Estado. O Estado constrói as escolas, constrói os postos de saúde, constrói as delegacias, constrói as estradas, mas não dispõe de recursos no orçamento do Estado para fazer a manutenção rotineira, né? Aquilo que é o óbvio do óbvio, não conserva, não mantém. E aí a sociedade, né, você que contribui, que paga os seus impostos, não tem um retorno da parte do Estado, né? Não tem os serviços que você precisa quando você
busca, né, num prédio do Estado, numa rodovia do Estado, né, ter ali um ambiente, né, seguro, um ambiente agradável. Então, me parece, né, e eu já tenho, né, apresentado, seja na tribuna, seja nas comissões, seja por iniciativas em forma de projeto de lei. Por exemplo, há poucas semanas, nós apresentamos um projeto fazendo com que se descentralize recursos do orçamento direto lá para a escola, para que o gestor, o diretor da escola, né, promova as adequações, enfim, a conserva, a recuperação, à medida em que um problema pequeno vai acontecendo, sob pena de acontecer o que nós vimos há poucos dias, quando 7 estabelecimentos escolares no sul do estado foram interditados por falta desta manutenção. Às vezes ela é preventiva e às vezes ela ocorre depois do dano, mas ainda pequeno. Então, eu penso que o Estado deveria ter, né, à medida em que constrói, também cuidar desse patrimônio, porque ele vai se deteriorando, e quem paga o preço é a sociedade, é o usuário, que merece, né, ter, a exemplo da sua casa, ter a casa que é do povo, que é do cidadão, lá no posto de saúde, lá no hospital, lá na escola, lá na delegacia, na estrada, né? Estar em condições, e isso custa muito pouco para o Estado se fizer no momento certo. Se não fizer no momento certo, vai ter praticamente que depois de alguns anos refazer tudo de novo, e aí a reforma custa mais do que a construção, do que uma obra nova. E é isso que tem acontecido no Estado. Então me parece que o planejamento que hoje nós não temos, nós deveríamos ter, porque isso obviamente que atende à necessidade do cidadão catarinense e custa menos aos cofres do Estado, do município, enfim, da União. Outro tema que o senhor tem abordado na tribuna é a preocupação com a questão da eletrificação rural e dos impactos da deficiência dessa rede de eletrificação na economia do Estado, né? Particularmente, o senhor entende o que é necessário fazer para combater isso? Na verdade, eu não falo especificamente de uma região, eu falo do estado de Santa Catarina. Quando chegou a energia elétrica há 40 anos, há 50 anos, em algumas regiões há menos do que isso, obviamente que era para, né, qual era a necessidade, né? É de ter uma água, né, de ter um chuveiro elétrico, né? É difícil imaginar isso hoje, mas isso aconteceu em Santa Catarina, né? De ter uma geladeira, né? De ter uma lâmpada que você aperta no botão, a luz, né? Mas claro, com a evolução, as necessidades foram aumentando, e hoje nas propriedades rurais nós temos empresas nas propriedades rurais. Então aquela energia com um fio, a rede monofásica, já não atende mais, porque os equipamentos eles foram substituídos, né? É preciso que a gente se adeque à modernidade, e para isso, né, nós precisamos também melhorar essa infraestrutura vital para a nossa economia, que é a energia. Então, além de chegar a energia, ela tem que chegar em quantidade o suficiente para atender a demanda hoje cada vez mais crescente. Então, o que nós sugerimos, e temos conversado bastante com o presidente da Celesc, aliás, o competente, técnico, engenheiro, Cleverson Sievert, no sentido de que essas redes monofásicas elas sejam substituídas por redes trifásicas. Hoje, cerca de 70 mil famílias em Santa Catarina necessitam dessa providência do Estado. E é como se nós duplicássemos as nossas rodovias, tá? Num sentido assim, comparativo, esta providência em relação ao fornecimento de energia elétrica no interior dos municípios, aqueles que vivem da atividade da agroindústria, da pecuária, e que precisam de mais energia para atender os equipamentos que hoje consomem
mais energia. Então, nós faríamos uma verdadeira revolução se o nosso estado já é uma referência pelo modelo da agroindústria, pelo modelo de integração, certamente que a partir desta providência nós faríamos com que Santa Catarina se tornasse ainda uma referência muito maior e muito melhor nesse setor, né, que tem sido importante para a nossa economia, mas que pode contribuir ainda mais. Deputado, nós teríamos vários outros assuntos a discutir, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer ao senhor pela presença e até um próximo programa. Muito obrigado, um grande abraço a você. E a você que acompanhou este programa, pode acompanhar a reprise dele e de outros programas da TVAL no decorrer da nossa programação ou no nosso canal no YouTube, que você acessa pelo alesc.sc.gov.br. A todos obrigado pela companhia e até o próximo programa.